Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao FalaCast, o seu podcast cristão. É o primeiro episódio no dia de hoje e nós estamos aqui para falar da caminhada, do Evangelho de Cristo, daquilo que nós temos compartilhado juntamente com Jesus, ou melhor dizendo, que Jesus tem compartilhado na nossa vida e através da nossa vida. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques, e nós vamos juntos nessa jornada. E sempre não estarei sozinho aqui, sempre terei alguém para me acompanhar. E hoje é uma pessoa muito especial, pessoa que acredito que tem intermediado nos bastidores aí para que isso pudesse acontecer. Recebo hoje aqui ele que é um pai, é pastor, pai, professor de teologia, apaixonado pela palavra de Deus, coordenador do Núcleo Teológico da FAESP aqui em Mogi das Cruzes, Robert Paiva. Seja bem-vindo, pastor. Pai do show a todos que nos acompanham, Amém. Pai do show, irmão Eric, é uma alegria, é uma satisfação imensa estar participando aqui desse podcast e tenho certeza que essa é uma ferramenta dada por Deus para que a mensagem do Evangelho, as boas novas, chegue a muitas pessoas e muitas pessoas sejam edificadas pelo poder da palavra. Amém. Pastor, fale um pouco da sua trajetória ministerial e acadêmica, como foi o seu chamado pastoral? Na verdade, eu estava pensando sobre isso, sobre o, o, o start, né, do ministério, mas eu não tive. Como eu fui nascido e criado na igreja, eu sempre tive muito envolvido, né, nas coisas relacionadas à igreja. Então, eu estive sempre muito envolvido com o trabalho da igreja. Se eu posso apontar um período da minha vida em que teve uma mudança, eu acredito que foi quando eu casei, porque eu tinha em mente que eu ia participar da área da música da igreja até quando eu casasse. Depois que eu casasse, eu ia focar mais na área ministerial. Eu ia tentar entender o que Deus tinha para mim na área ministerial. E foi isso que aconteceu. Até os meus 22 anos eu servi como músico na igreja e já me arriscava a pregar, é, já era cooperador na época, mas a partir do casamento, eu casei, aí falei, a partir de agora eu deixo de tocar, tanto que eu mudei de cidade, né, de bairro, na verdade. Eu morava em São Paulo, no Itaim, aí fui para São Mateus. Quando eu cheguei em São Mateus, eu falei, não, aqui eu não toco mais nada. Parei, agora eu vou me dedicar na palavra. Eu tive a oportunidade de ser pastoreado na época pelo pastor Severino Pedro, que era o nosso pastor setorial, e aí eu acabei tendo um ânimo maior para estudar a palavra de Deus, fazendo o curso básico, médio e o bacharel em teologia, e daí em diante eu não parei mais, graças a Deus. Pastor, abrindo parênteses nesse período aí, o senhor já relatou diversas vezes, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir o senhor ministrando, que o senhor estava ali na igreja, mas não estava com o coração totalmente ali, é isso? O senhor tinha um desejo, uma vontade do mundo, lá como que era isso? Na verdade, acho que todo jovem ele tem uma certa dúvida, né? Em um determinado momento da vida, se de fato ele está no caminho certo, principalmente aqueles que nasceram na igreja, aqueles que são criados, os pais são crentes. Então chega um determinado momento na adolescência que vem a pergunta: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que Deus tem isso aqui para mim? Será que essa é a religião correta? E eu vivi esse momento. E aí eu passei a fazer essas questões, esses questionamentos para mim mesmo, né? Perguntar, me indagar sobre a vida espiritual, sobre a existência de Deus. Mas graças a Deus, eu, muito jovem ainda, vivi algumas experiências com Deus e pude entender que o meu lugar era estar no centro da vontade de Deus. Muito jovem ainda, então por isso que eu, principalmente na igreja onde Deus me dá a oportunidade de servir como pastor, eu procuro incentivar os jovens e adolescentes, até as crianças, a viver experiências com Deus. Quanto mais cedo viver experiências com Deus, mais cedo começa a sua trajetória, a sua carreira dentro de um relacionamento com o Espírito Santo.
E como que foi a motivação? Qual foi a motivação para o senhor estudar a palavra? Foi esse, talvez, a procura por resposta ou não chega a ser isso? Na verdade é porque a teologia para nós, pelo menos para mim, ela é de etapas, né? Como aquele texto que fala da profundidade, né? Você mediu é, 1.000 côvados e as águas davam no tornozelo, mais 1.000 côvados. Teologia é mais ou menos assim. Então, o primeiro contato que eu tive com a teologia foi na igreja mesmo, a igreja voltada à escola bíblica dominical. A Assembleia de Deus, ela sempre deu a ênfase no estudo bíblico. Então, a partir daí da escola bíblica que eu frequentei desde a classe do infantil, da criancinha lá, passei pela classe dos adolescentes, dos jovens, aí você começa a pegar gosto pela coisa, né? A conseguir respostas para a sua vida mediante ao estudo das escrituras. E depois a influência de dois grandes homens, né? Na verdade, a teologia ela é sensacional, mas eu tive a influência dos meus pastores, em especial para iniciar o pastor Severino Pedro, que é um grande mestre. Então, quando eu fui para São Mateus, eu o conheci e a partir daí me deu o start de fazer um curso teológico. E a partir desse momento eu comecei a estudar teologia mais precisa, né? Não teologia congregacional, não teologia de igreja, mas um estudo mais voltado para um estudo acadêmico. O senhor acha que todas as pessoas ela têm o desejo ou até mesmo a necessidade de estudar a Bíblia? Ou uns têm os desejos e aí outros vão pelo desejo, outros vão pela necessidade, ou são a mesma coisa? Então, na verdade, a teologia para mim ela é essencial para uma vida feliz, para uma vida bem-sucedida. Então, as pessoas talvez elas não saibam, mas elas têm necessidade de teologia. Todos nós, porque a teologia é o conhecimento de Deus, é o conhecer, é o ser de Deus. Então, todas as pessoas precisam de teologia. É que elas, às vezes, não têm a noção, a dimensão do quanto é importante teologia, mas para mim é essencial para a sobrevivência, pelo menos o conhecimento básico de teologia. Por que que o cristão precisa estudar a Bíblia e não apenas ouvi-la nos cultos? Porque hoje em dia nós observamos que existem algumas parcelas, né, de pessoas que somente ouvem, escutam, talvez estão sendo mal direcionadas, ou estão ali acostumadas, né, caiu na rotina, ou porque não tem como o senhor teve pastores ali que incentivasse, despertasse o desejo, ou mostrasse a necessidade do estudo. Por que que os cristãos eles ainda só escutam a palavra e não estudam a palavra? Existe essa diferença aí? Existe. O fator de você estudar tá voltado à profundidade. É você querer ter anseio por conhecer a Deus. É diferente de eu ir na igreja e ouvir uma palavra, né? E eu buscar conhecer a Deus em sua profundidade. E isso, como eu já disse, é essencial para uma vida feliz. Hoje nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas que são religiosas, estão aprisionadas em um sistema religioso. E a teologia, ela te dá a liberdade, ela faz você ser livre. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a teologia, ela te dá essa liberdade, para você não ficar preso a um sistema manipulador, a um sistema religioso que hoje predomina. Então você precisa ser livre. E quando eu digo ser livre, a liberdade bíblica, porque não confunda ser livre com fazer o que você quer. Fazer o que você quer não é ser livre, é você ser aprisionado pelos seus desejos, pela sua vontade. Ser livre à luz da Bíblia é outra coisa, em outra hora nós vamos falar sobre isso. O senhor falou de as pessoas estão sendo religiosas, né? Tem algumas características que eu identifico
porque muito se fala em religiosidade. E quais características de uma pessoa que está sendo religiosa? Qual o comportamento dela? Tô achando que você quer me prejudicar nessa. Não, não fazer. Porque às vezes a gente está tão ali, né, no comum, né, habituado, que a gente, se a gente parar e analisar, a gente fala assim, nossa, eu estou sendo religioso e estou fugindo do que a palavra de Deus me direciona, né? Então, eu posso, assim, para não ser muito ofensivo, uma Uhum. característica de uma pessoa religiosa é aquela pessoa que não busca o conhecimento. Ela vive pelo que os outros falam, por informação. E aí volta aquela questão da diferença da informação e do conhecimento. Tudo que é falado na igreja, em cima do púlpito, é verdade? Nem sempre. Então eu preciso fazer o quê? Buscar conhecimento, conhecer o que diz as escrituras de verdade. Então, a partir do momento em que eu busco o conhecimento, eu estou me desligando um pouquinho de um sistema religioso para viver a prática das escrituras. Por exemplo, existem pessoas que elas ouvem o que é dito e faz como se aquilo fosse uma verdade absoluta, sem nunca ter consultado nas escrituras, sem nunca ter procurado saber de fato o que, que a Bíblia diz sobre aquele determinado assunto. Então, essa é uma característica de alguém que vive em um E sistema acho que religioso. parece que essas pessoas religiosas estão sempre em debates, né? Sim. Então sempre não, eu sei por causa disso, daí você vai a fundo, trazendo um conhecimento, a pessoa, não, mas não é por esse caminho, né? Dessa forma também, né? Isso. Dá a entender que muitas pessoas estão assim. Aí entra nesses questionamentos de coisas doutrinárias, coisas de costumes, né? Costumeiras. E é o fator da prisão, né? Porque a pessoa que ela vive nesse sistema, ela vive aprisionada. Então, ela não consegue nem debater no campo das ideias. É porque não tem argumento e aí essa pessoa se altera. Não, você está querendo desviar, você está ficando frio, Uhum. né? Porque a teologia, as pessoas dizem, não, a É, teologia esfria, você está estudando demais, hein? Quando na verdade é por falta de argumento para fundamentar aquilo que ela acredita. Ela acredita em determinada coisa, mas não tem fundamento nenhum. e eu acho que é um ponto aqui que eu gostaria de enfatizar. Eu ouvi muito que a teologia esfria, cresci ouvindo isso, não, você vai ficar mais frio. E iniciei fazendo teologia, né? E é tão fervoroso a palavra de Deus, tão viva, que eu digo que eu fiquei mais crente. Porque está ali tendo aula, é uma didática diferente do que uma aplicação da palavra dentro do culto, mas você sente a presença de Deus, você fala, glórias a Deus por essa palavra que está sendo ministrada, ó, quão rica é esse conhecimento que está sendo transmitido, e não existe isso, fazer teologia é ficar frio, né? Então, eu penso que as pessoas, elas têm, porque existe dois tipos de teologia, né? Pelo menos, assim, Certo. a teologia boa e a teologia ruim. Eu acredito que o que gerou isso em algumas pessoas, na questão de teologia esfriar, elas terem contato com a teologia ruim. A teologia ruim, de fato, ela pode esfriar. Existem é, pessoas mal intencionadas fazendo uso da teologia. E aí se torna uma teologia ruim. E corre o risco da pessoa esfriar mesmo. Por isso que você precisa ter contato com a teologia boa. A teologia boa nada mais é do que aproximar o ser humano de Deus. É isso. Agora imagina uma pessoa que se aproxima de Deus vai ficar gelada? Nunca, É. nunca. Porque a teologia ela faz isso. Agora tem a teologia ruim. A teologia ruim faz com que a pessoa se distancie de Deus. Ela começa a buscar respostas que praticamente não tem. E causando dúvida na cabeça das pessoas, em vez de clarear, gera dúvida, começa a jogar dúvida na mente das pessoas e isso causa um certo esfriamento. Então eu preciso ter contato com a boa teologia. A boa teologia vai me fazer se tornar mais fervoroso. Eu posso afirmar que uma pessoa religiosa, ela lê a Bíblia todos os dias, e uma pessoa que busca o conhecimento de Deus, ela estuda a palavra?
Então, às vezes, o religioso ele nem lê Bíblia. É, Você falar que o religioso lê Bíblia todo dia, ele tá quase teólogo. É, porque você ler Bíblia é bom. O problema do religioso, acho que o maior problema é ele não ter muito contato com a Bíblia. Ele tem contato com o que falam para ele. Entendi. Ele não é uma pessoa que busca o conhecimento. A partir do momento que você tem contato com a Bíblia, isso já é um bom começo. Você já está buscando a verdade. Agora, eu acho que o perigo mesmo é quando a pessoa não tem contato com a Bíblia. Então, nesse caso, a pessoa deu o primeiro passo. A partir desse primeiro passo de ler a Bíblia, então estudá-la. Estudar o contexto, o Isso. histórico, e assim vai. Porque o fato do contato com a Bíblia vai despertando o desejo. E aí você não vai se conformando só em ler. Você, poxa, eu li isso aqui, não entendi, eu queria entender. Aí você vai pesquisar, aí você vai procurar comentaristas que comentam aquele texto. E daí o seu nível de conhecimento vai aumentando e você passa a ser um teólogo. Como que o estudo da palavra transforma a nossa vida na prática, no dia a dia ali? Então, a teologia ela é fundamental porque, diferente do que as pessoas pensam, que teologia é só para quem quer pregar, para quem quer ser obreiro na igreja, a teologia ela te ajuda, ela trabalha no ser do homem, né? Ela trata diretamente como ela aproxima o homem de Deus, ela trabalha diretamente na humanidade. Então, a teologia, a boa teologia, ela tem a finalidade, uma das finalidades, de me tornar mais humano. E eu me tornando mais humano, automaticamente eu serei mais compreensivo, serei mais amoroso, eu serei mais misericordioso e vou conviver melhor, vou ser mais feliz, vou conseguir administrar melhor os meus problemas, meus questionamentos e por aí vai. Então, se eu encontro alguns problemas e não consigo resolvê-los, ou crio outros problemas em cima desse, pode ser que a base é falta de estudo da palavra de Deus. Então, Sim. se eu estudar a palavra de Deus, eu consigo resolver melhor os conflitos do dia a dia. Isso, a princípio a teologia era a principal ciência, né? A princípio, se nós olharmos na história, todas as ciências elas eram voltadas à teologia. Então, todas as pesquisas eram a partir da teologia. Depois isso mudou, mas eu penso que ainda a teologia é fundamental para nós termos para nós sermos mais humanos. A partir do momento em que os homens, quando eu digo homens, eu estou dizendo homens e mulheres, o ser, nós nos tornarmos mais humanos, a sociedade vai ser mais feliz. E uma das finalidades da teologia é essa, tornar-nos mais humanos. Muitas pessoas dizem ter dificuldade em ler a palavra, né? Como eu disse, as pessoas leem, então já é o primeiro passo. O senhor já deu uma pincelada aí. Como que é melhor para a pessoa aprender mesmo, de fato? Ela começou a ler, não está entendendo, está encontrando algumas dificuldades. Qual o caminho que ela deve seguir? Então, a priori, a pessoa precisa reservar um tempo diário para a leitura da Bíblia. E esse tempo ele deve ser exclusivo para a leitura da Bíblia. Por exemplo, não dá para eu estar fazendo um arroz lendo Bíblia, resolvendo um problema no WhatsApp lendo Bíblia, porque aí você não vai entender mesmo. Então tem que ser um tempo exclusivo para ler as Escrituras. Seria bom que fosse no início do dia, que a sua mente vai estar mais descansada e aí isso vai proporcionar uma leitura melhor. A partir da leitura da Bíblia, você vai despertar, vai começar a sentir desejo de se aprofundar. Daí eu aconselho que você procure aí um curso básico de teologia, posteriormente um curso acadêmico, se você entender que você tem vocação para isso, e se aprofunde cada vez mais. Mas a princípio é você ter um tempo exclusivo para a leitura da Bíblia. Normalmente as pessoas não têm esse tempo. Normalmente o crente ele pega na Bíblia quando ele está na igreja. Ele dificilmente reserva um momento para fazer uma leitura da palavra. E como que a igreja pode quebrar essa falta de tempo? Tem alguma forma? Ela pode incentivar os membros
a fazer o estudo bíblico? Como que pode ser feito? Então, eu, eu vou dar um conselho, né, para os nossos pastores, é que seja referência. As nossas ações, ela fala mais do que as nossas palavras. Então eu procuro ser exemplo para os irmãos que me acompanham, para as pessoas que eu, pela misericórdia, pastoreio. E façam trabalhos de estudo na igreja. Porque, por exemplo, escola bíblica dominical, culto de ensino, simpósios, tudo isso desperta nas pessoas o interesse em buscar conhecer mais. Então, esses trabalhos que é feito nas igrejas é feito não para que as pessoas se tornem expert nas escrituras, mas para que desperte nelas o desejo em conhecer. Então, o trabalho de escola bíblica dominical é para que as pessoas tenham desejo de conhecer mais. Culto de ensino é para que as pessoas tenham desejo de conhecer mais. E todos os trabalhos voltados ao estudo das escrituras é para despertar nos irmãos, nos crentes, o desejo de conhecer mais as escrituras. Para finalizar, nós já estamos chegando ao fim. Um bate-papo muito rápido, mas acho que muito objetivo também e que acrescenta sobre a vida das pessoas. Onde os ouvintes, ou as pessoas que estão nos assistindo, podem encontrar uma melhor forma de estudar? Se o senhor tem algum conselho, tem cursos disponíveis para as pessoas? Olha, eu ia até trazer um livro, esqueci. É, É trazer o livro. Eu, pela misericórdia de Deus, como você falou aí no início da entrevista, eu sou coordenador do núcleo teológico aqui da FAESP, em Mogi das Cruzes, e nós temos curso básico e médio aqui em Mogi. Básico e médio em teologia. Então, para iniciar, irmão Robert, eu quero um curso que seja simples, e que eu possa aplicar no meu dia a dia. Porque qual que é o problema para algumas pessoas na teologia? É que elas acham que teologia, de repente o primeiro contato que elas tiveram com a teologia foi um contato meio complicado. Aí é difícil entender, eu vou ter que falar grego, eu vou ter que dominar o hebraico, e aí eu não vou entender. Não, o curso básico é para aqueles que querem começar a trilhar dentro do caminho da teologia. Então, é uma forma simples, uma forma em que nós podemos usar a teologia no dia a dia, nos conflitos do dia a dia, nos meus relacionamentos com o meu patrão, com o meu funcionário, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pastor na igreja, com os irmãos que eu lidero na igreja. Então, o curso básico de teologia, ele vai te mostrar as ferramentas, as matérias, para que você consiga compreender melhor as coisas de Deus e o reino e para que serve. Para que serve a teologia? Então, no curso básico você vai entender isso. Então, nós temos um curso básico e um médio. O médio já é um pouquinho mais avançado, trata bastante de questões administrativas, da teologia prática do dia a dia, mas são dois excelentes cursos. Então, se você tem desejo de fazer um curso teológico, principalmente você que tem desejo de crescer espiritualmente, de amadurecer, que entende que tem uma vocação, que tem um chamado de Deus específico, que quer servir melhor as pessoas que o cercam, eu convido você a estar conosco no nosso curso básico em metodologia. Agora, Mohamed, eu não tenho condição de pagar, eu não queria... Escola Bíblica Dominical. Vá para a escola bíblica dominical. Todas as igrejas Assembleia de Deus têm escola bíblica. Ah, mas o professor é ruim demais. Eu fui na escola bíblica lá, tem um professor que é ruim. Então faz o seguinte, estuda a revista da escola dominical e vai para a escola dominical para fazer pergunta para o professor. Ô, irmão Robert, aí eu vou estar provando o professor. Não, você vai estar incentivando ele a estudar, porque aí ele vai se preparar para dar aula para você. perfeito. Pastor Robert, muito obrigado.
As redes sociais do Pastor Robert está aí, é da extensão da FAESP também, daqui do núcleo de Mogi. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Esse é o primeiro episódio do FalaCast. Creio que o Pastor Robert deve voltar aqui. Dá para Amém. falar de vocação, de chamado. Nossa, tem muita coisa aí para a gente falar e transmitir aos ouvintes que acompanham esse podcast. Meus queridos, muito obrigado. Inscreva-se no canal, acompanhe o Pastor Robert nas redes sociais. Tem muito conteúdo para vocês lá que vai edificar a sua vida. Procure ele também se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. E que Deus possa continuar abençoando vocês. Tem algo a falar, pastor? Só agradecer por essa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida e pedir para que os irmãos continuem orando para que Deus nos dê graça para continuar servindo a Igreja de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.